Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Bruno Cripto BR. E no vídeo de hoje vamos falar sobre preço médio. O Bitcoin está praticamente renovando a sua máxima histórica, iniciando o famoso bull market. E você precisa saber como conseguir se posicionar de uma forma estratégica nesse momento de mercado. Então eu vou te ensinar sobre preço médio, os benefícios, como você pode utilizar do preço médio a seu favor e também vou te dar uma estratégia com preço médio. Você vai aprender a se posicionar utilizando o preço médio. Meu nome é Bruno Prazeres, conhecido no mercado de criptomoedas como Bruno Cripto. Eu já atuo no mundo cripto há 5 anos, nos bastidores do mercado cripto, e resolvi começar esse canal aqui para compartilhar conhecimento com vocês que querem se tornar um trader ou você que quer apenas ser um investidor. E para isso eu compartilho o vídeo todas as terças e quintas-feiras, sempre na parte da noite após as 18 horas. Então, para você ser lembrado desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e também deixa aquele like para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Bom, então sem enrolação, vamos direto ao assunto. Essa estratégia com o preço médio é uma maneira de você suavizar as oscilações no preço, gerenciando o seu custo de aquisição ao longo do tempo. Imaginem que você decidiu comprar uma determinada criptomoeda, por exemplo, o Bitcoin, e como você sabe, o Bitcoin é uma moeda muito volátil, e aí você fica em dúvida se você deve comprar tudo de uma vez, como você faz para gerenciar esse risco. E o preço médio vai te ajudar justamente nisso. Ao invés de você comprar exatamente no preço que está tudo de uma vez, você vai aumentando as suas quantidades de criptomoedas conforme as oscilações acontecerem. Independente se o preço subir ou cair, você tem a chance de se posicionar de uma forma mais estratégica. Vamos a um exemplo. Suponhamos que você comprou uma criptomoeda ao preço de $100 e depois o preço caiu para 80. E aí, ao invés de você ficar apenas com a unidade inicial a um custo de $100, você teve a oportunidade de comprar mais do mesmo ativo a $80, aumentando a sua quantidade de moeda. Levando em consideração esse exemplo, ao invés de ter ficado com o preço médio em $100, fazendo apenas uma compra, você teria então um preço médio, comprando em 180, de 86,67 por unidade, o que é menor do que aqueles seus $100 iniciais. Ao fazer isso, você está reduzindo o seu preço ponderado pela unidade de aquisição, o que significa que o seu custo médio para adquirir aquela criptomoeda diminuiu. Isso ajuda não só você a aumentar sua quantidade de moedas, mas também gerenciar o seu risco, porque você não precisa acertar exatamente aonde está bom para comprar. Afinal, se você comprar e o preço cair, você vai diminuir o seu preço médio e você não precisa esperar o preço voltar naqueles mesmos $100. Antes mesmo dele atingir esse nível, você já passa por um valor positivo com o preço, nesse exemplo que eu dei, voltando acima dos $86, fazendo com que você passe a ter muito lucro quando o preço voltar a $100, sendo que se você tivesse feito apenas uma compra, você estaria voltando a ficar no 0 a 0. Vamos pegar um exemplo aqui. Imagina o investidor que se posicionou no Bitcoin quando ele estava lá em 2021 na sua máxima histórica, nos $69 mil. Se esse investidor se posicionou apenas uma vez, comprando todo o seu capital naquele momento, ele viu o Bitcoin caindo para $15.500, ficando em uma grande desvalorização, e só agora o Bitcoin volta a subir próximo a esse nível. Quando o preço do Bitcoin voltar nos $69 mil, ele vai estar no 0 a 0. Agora, em um outro exemplo, caso esse mesmo investidor tenha feito compras fracionadas, ele poderia ter aproveitado de toda essa baixa até os $15.500 para comprar mais do Bitcoin, fazendo com que o seu preço médio diminuísse consideravelmente. Muito provável, fazendo diversas compras, ele teria um preço médio entre 25 a 30 mil dólares, dependendo das regiões aonde ele comprou. E aí, nesse momento, quando o preço voltasse nos $69 mil, ele já estaria com mais de 100% de lucro. Só que é importante destacar que também existem riscos associados a essa estratégia.
especialmente no mercado volátil das criptomoedas. Pois se uma moeda continua a cair de forma considerável depois de você ter feito as suas compras fracionadas, você vai ter uma grande desvalorização do seu capital, mesmo utilizando do preço médio. Tenho certeza que você já ouviu o termo preço médio, então. O preço médio significa que você se posicionou de forma equivocada ao fazer esse preço médio e o mercado continua a cair, e mesmo assim isso não ajudou você a gerenciar o seu risco. Então vale ressaltar que para você utilizar a estratégia do preço médio a seu favor, você precisa conseguir fazer uma análise meticulosa sobre as condições de mercado. E isso vai te ajudar a ter uma ferramenta poderosa para gerenciar o seu risco. Se você somar a análise técnica com o preço médio, a visualização de um ciclo de mercado, você vai montar uma estratégia super lucrativa com gerenciamento de risco saudável. Não entendeu isso? Não sabe análise técnica e não entende sobre ciclo de mercado? Não se preocupe, estou aqui para te ajudar. Eu tenho um vídeo no meu canal chamado Ciclos de Mercado, vai estar aparecendo em algum lugar aqui na tela, onde você pode entender detalhadamente sobre esse assunto. Agora, vamos para uma parte prática, onde eu vou te ensinar a utilizar o preço médio a seu favor dentro do mercado de criptomoedas, para que você consiga se posicionar de uma forma estratégica. Olha só, pessoal, estou aqui no gráfico do Bitcoin e o primeiro ponto para você conseguir se posicionar de forma estratégica utilizando o preço médio é você saber utilizar das retrações de Fibonacci. Se você ainda não sabe utilizar das retrações, tudo bem, eu tenho um vídeo aqui no meu canal explicando detalhadamente sobre Fibonacci. Vai lá, assiste este vídeo para que você esteja com todo o conhecimento necessário para aplicar o preço médio de uma forma estratégica. Bom, primeiro de tudo, você precisa visualizar o gráfico e entender qual é o contexto que você quer comprar. Você quer comprar olhando no curto prazo? Você quer fracionar no curto prazo? Você quer fracionar no médio prazo? Ou você quer fracionar no longo prazo? Isso vai mudar o tempo gráfico que você vai traçar essa Fibonacci. Se você quiser se posicionar visando o curto prazo, você vai traçar a Fibonacci no tempo gráfico de 4 horas. Se você quiser se posicionar no médio prazo, você vai traçar a Fibonacci utilizando o gráfico diário. E se você quiser fazer posições para o longo prazo, você vai traçar a Fibonacci utilizando o gráfico semanal. Então eu vou dar um exemplo aqui utilizando o gráfico semanal primeiramente. Imagine que você está entrando no mercado cripto nesse momento e ao invés de comprar tudo de uma vez só, nesse momento você vai fracionar suas entradas. Aplicando o conceito da retração, basta você traçar a retração de Fibo nesse movimento aqui. Lembrando que se você quiser aprender detalhadamente sobre Fibonacci, vai lá no vídeo sobre Fibonacci. E aí você vai simplesmente fracionar as suas entradas nos pontos de Fibo. Vai fazer uma primeira compra nessa região de 382, uma segunda compra na região de 0.5 e uma terceira compra na retração de 0.68. Você pode comprar simplesmente de forma proporcional, ou seja, você tem 100% do capital para se posicionar do quanto você deseja comprar Bitcoin. Você vai comprar 33,33% em cada nível, ou você pode comprar de forma progressiva. O que isso significa? Você pode comprar, por exemplo, 20% no primeiro nível, 30% no segundo e o restante você compra no terceiro. Assim você vai diminuir mais ainda o seu preço médio. Só que nesse segundo formato, você corre risco de ficar de fora com a maior parte caso a última compra não aconteça. Então, por hora, o que eu sugiro é que você fracione de forma equivalente, ou seja, 33% em cada um desses níveis. Então vamos ver o que aconteceu com o preço aqui e se deu essa oportunidade. Ó, o preço começa a caminhar para o primeiro ponto de retração, ainda não atingiu, volta a subir, não aconteceu a sua compra, continua a subir um pouco mais. Nesse caso aqui, a gente precisa fazer um ajuste da Fibonacci, pois o preço subiu um pouco mais. Então aí nós vamos subir os pontos de retração. Vamos ver o que acontece. Então o preço chegou no primeiro e no segundo nível, se aproximou da terceira região, mas não atingiu a terceira região. Chegou muito próximo, veja só, não atingiu esse nível. Agora imagina se você tivesse deixado para comprar a maior parte aqui, você teria ficado com uma grande quantidade fora. Mas você conseguiu fazer duas posições, 33%, então você está com mais da metade do capital posicionado. Nesse cenário aqui, você teria
ficado de fora de uma desvalorização, teria ficado posicionado momentaneamente entre o primeiro e o segundo nível com uma queda entre 5% e até 9%, mas teria acumulado aqui embaixo. Vamos ver o que acontece com o preço logo na sequência. Observe que o preço começa a subir. Ah, Bruno, fiquei de fora com aquela outra parte. O que eu posso fazer para eu conseguir me posicionar? Você pode, mais uma vez, traçar a Fibonacci aqui agora e comprar o restante que faltou nas próximas retrações. Vamos ver se isso acontece. Agora você vai pegar aqueles 33% que faltou e vai dividir esses 33% nessas 3 ordens. Ó, o preço atingiu a primeira, volta a subir, não atingiu a segunda. Então você já conseguiu comprar um pouco mais, ó, atingiu de novo a primeira região, você não faz nada, porque você já se posicionou. E aí você ficou com mais uma quantidade de fora. Então aí você pode mais uma vez aplicar a técnica de Fibo com esse valor restante que sobrou até que você consiga se posicionar com tudo que você gostaria. Agora vamos a um exemplo para você fazer compras fracionadas visando curto prazo, um tempo gráfico de 4 horas, também utilizando a Fibonacci. Vamos supor que você entra no mercado nesse momento e ao invés de você comprar nesse topo aqui, porque você acredita que vai romper e o preço vai continuar subindo, você lembra desse vídeo e decide comprar fracionado nas retrações. Então você vai traçar a Fibonacci aqui e vai definir que você quer se posicionar em 3 regiões utilizando das retrações de Fibonacci para encontrar esses níveis. Vamos ver o que acontece na sequência. Ó, o preço, olha só, o preço ele chegou até abaixo da terceira região, tá? Consolida no nível, fica trabalhando na região do seu preço médio, porque você comprou entre essas 3 regiões, então seu preço médio está no meio delas, que seria esse nível do 36.396, ó, continua trabalhando por aqui, fazendo uma grande consolidação, até que de fato o preço volta a subir. Então aqui você teve algumas oportunidades de venda. Se você estava comprando no curto prazo, você poderia ter comprado aqui para vender aqui em cima, ou se você ficou posicionado, você poderia ter vendido aqui, ou nesse caso você seguiria posicionado até o próximo objetivo que você definiu utilizando outra métrica. Observe que o mercado continua caminhando a favor da tendência, começa a construir uma tendência de alta, né? Em diversos momentos, ele deu também oportunidades aqui de você se expor mais. Por exemplo, nessa retração aqui também, o preço bateu em 0,5, atingiria 2 níveis da sua retração e depois continuaria subindo. Então, pessoal, é dessa forma que você utiliza do preço médio para você gerenciar o seu risco, as suas exposições. E essa é uma estratégia simples de você utilizar das retrações de Fibonacci para encontrar níveis interessantes para você se posicionar. É muito mais estratégico você se posicionar em um contexto de correção, fracionando as suas entradas, do que você ver o preço esticado e sair se posicionando de uma vez só, acreditando que o mercado vai só continuar subindo. Isso pode até acontecer em alguns momentos, mas logo após o rompimento forte, é esperado que aconteça uma correção. E aí você fraciona as suas entradas nessa retração desse movimento que levou ao rompimento. Assim você vai ter um viés muito mais estratégico. Agora eu quero te explicar como você faz para não cair no preço médio, como eu expliquei lá atrás. Para isso, você precisa entender sobre as tendências. E aí eu te recomendo o meu vídeo sobre análise de tendências. Por quê? Porque você precisa aprender a operar a favor da tendência. E sempre que você traça uma retração de Fibonacci para você identificar um nível para você comprar fracionado, você precisa visualizar aonde está essa tendência de alta. E se essa tendência de alta for revertida, no caso de uma posição compradora, você não deve mais fracionar. Vamos a um exemplo aqui. Nesse exemplo, ao invés de você comprar Bitcoin tudo de uma vez nesse contexto, você opta por traçar uma retração de Fibonacci. E aí você vai identificar as 3 regiões, a partir do momento que você traçar a Fibonacci, 3 regiões para você executar suas ordens fracionadas. Eu vou definir aqui esses níveis no ponto de Fibo. Só que, para você saber o momento, até o momento que vale a pena você continuar fracionando, você deve identificar a tendência. Então, observe aqui que claramente, né, o Bitcoin nesse cenário está em uma tendência de alta, né? Veja só, o preço está respeitando essa LTA que eu acabei de sinalizar com a linha rosa no gráfico. Então, nesse cenário, você só deve fracionar e permanecer com essa exposição que você está de forma fracionada, caso o Bitcoin ainda esteja respeitando essa LTA.
Vamos ver se isso se concretiza. Olha só, o preço começa a buscar os pontos de retração de FIBO, volta a subir, dá uma consolidada. Observe que ele atinge 2 dos 3 níveis, depois ele volta para a mesma região e olha só, ele vem testar a LTA. E aí ele atinge a terceira região, porém no momento que ele atinge a terceira região, ele está perdendo a estrutura de alta. Veja só que ele está caindo abaixo da LTA. Nesse cenário, então, você não deve fazer essa terceira compra. E você também pode pensar em estopar essa posição compradora que você fez aqui, realizando assim, então, o seu stop técnico, utilizando da zona de retração de 0,80. Então, nós temos aqui a retração de 0,80, que você pode utilizar como um stop seguro para a sua operação. Então, você não faria a terceira compra e venderia essas duas compras que você fez. Vamos ver o que acontece na sequência. Ó, o preço perde a retração de 0,80, você vende e olha só o que o mercado faz depois. Derrete aqui mais de 7%. Então, se você tivesse feito preço médio aqui, terminando a sua exposição, você teria feito o famoso preço médio, porque você ficaria posicionado aqui. Muito provável que você ia querer continuar fracionando caso você ainda tivesse mais capital. Então, dentro desse cenário, você não continuaria comprando com a faca caindo, que no caso seria o preço despencando, porque a tendência de alta foi revertida por uma tendência oposta que se tornou uma tendência de baixa. Então, por isso, você não vai mais fracionar suas entradas. Você só vai fracionar suas entradas em um contexto de tendência de alta naquele tempo gráfico que você está operando. Nesse exemplo, eu estava no 4 horas, mas isso serve para o diário, para o semanal. Então, novamente, você vai olhar para o tempo gráfico que você quer operar, 4 horas, se for curto prazo, diário, se for médio prazo, e semanal, se for longo prazo. E assim, você vai gerenciar melhor o seu risco e saber o momento que vale a pena ou não você estar fazendo uma entrada fracionada, ficando de fora das péssimas oportunidades de você fracionar e só aproveitando aquelas que são mais estratégicas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui. Não esquece de deixar aquele like e de se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E agora você já sabe como montar o seu plano de ação para o bull market no mercado de criptomoedas. Vejo vocês em um próximo vídeo.